Fala galera do blog da engenharia, eu sou Eduardo Micael, a gente está hoje aqui no MINSPER, vamos bater um papo com o diretor de engenharia e graduação Irineu Genesi, e a gente vai discutir um pouquinho sobre os desafios e as perspectivas do ensino de engenharia no Brasil. Boa noite, professor. Boa noite, Eduardo. Gostaria de saber um pouquinho qual que é a sua visão a respeito da metodologia de ensino atual do Brasil. Olha, o ensino de engenharia no Brasil, na verdade, não está muito diferente do ensino de engenharia no mundo, né? Vem se discutindo muito ao longo do final dos anos 90, principalmente, a necessidade de mudança no ensino de engenharia, de forma que as escolas pudessem formar um engenheiro com competências diferentes do que vinham formando, né? Em dois aspectos principais. Um aspecto está relacionado a como ficou o ensino de engenharia no mundo todo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, a engenharia, tradicionalmente, era uma profissão onde se procurava formar um profissional muito mão na massa, que ia para o trabalho, fazia coisas, tentava, errava, etc. E essa competência ela foi suplantada pela ciência, né? Que foi a grande responsável, né, por alguns dos avanços marcantes, né, no século passado, entre eles, né, a bomba atômica. Então, essa noção de que a ciência era extremamente importante para a engenharia fez com que os currículos trouxessem uma carga bastante pesada de ciências, matemática, e que, de certa forma, dominaram, né, o ensino de engenharia. E é necessário voltar, sem desmerecer, né, toda essa base conceitual, esse ferramental que é extremamente importante e fundamental na engenharia, mas trazer de novo para a formação essa característica de fazer as coisas, de colocar a mão na massa, de produzir, de transformar. Então esse é um aspecto. O outro aspecto que o mercado no mundo todo está carente é do engenheiro que tem uma competência de trabalhar em equipe, de se comunicar, de não ficar fechado dentro de uma especialidade, de conseguir trazer, né, para a mesa, para os projetos e coordenar isso, diferentes especialidades. A tecnologia avançou muito, né, nas últimas décadas, e é impossível você ter alguém que domine todas as facetas de um determinado projeto. Então é necessário que o engenheiro tenha essa habilidade de se comunicar, de conversar, de lidar com as interfaces entre as diferentes especialidades. Então essa necessidade de mudança, ela foi discutida, né, em função de demandas de mercado, e foi discutida na academia no final dos anos 90. O que se viu na última década é que essa discussão não se transformou em realidade na grande maioria das escolas, ou seja, os currículos não mudaram muito. Por quê? Porque não é fácil você mudar o currículo de uma escola de engenharia. E hoje o mercado ele requer um profissional multidisciplinar, né? Exatamente, exatamente. E essas mudanças, inclusive, se você olhar no Brasil, as diretrizes curriculares de engenharia, elas foram mudadas, né, em 2000 e 2001, elas já trazem essa nova visão. Só que essa nova visão ainda não se materializou na prática, né? E isso acontece no mundo todo. No mundo todo, essa discussão está presente, a demanda para um novo engenheiro já está colocada, né? Não é novidade para ninguém. Só que a maioria das escolas ainda tem uma dificuldade muito grande de mudar o seu currículo, de vencer a resistência, de sair do modelo antigo e passar para o modelo novo. Legal, legal. E a gente sabe que no exterior os cursos de engenharia são referência, como Harvard, MIT, e o que difere do ponto de vista, a gente está um pouco estagnado no método de ensino tradicional aqui e não desenvolver, estimulando a prática, o empreendedorismo. Se você olhar, né, lá para fora, mesmo as universidades que você citou, o MIT é considerado a melhor escola de engenharia do mundo, mas o ensino do MIT não é um grande representante dessa mudança, né, do novo, né? O MIT forma um excelente engenheiro, mas principalmente um engenheiro especialista que eventualmente vai trabalhar sozinho, vai ser o grande especialista, conhece muito de uma determinada área, mas não é esse engenheiro
que o mercado está carente. E aqui, só para a gente não fazer um ponto de ir para um outro extremo, na verdade o mercado precisa de diversos engenheiros. E o engenheiro especialista, mesmo aqui no Brasil, ele existe e está sendo bem formado pelas escolas, pelas boas escolas que a gente tem. Então, quando a gente fala que tem uma carência do mercado por um engenheiro diferente, não é para transformar todo mundo nesse novo engenheiro, é para suprir essa carência desse engenheiro que vai ter essa visão multidisciplinar, vai conseguir trabalhar em equipe. E MIT, Harvard e Stanford, talvez das três, Stanford seja a que está um pouco mais alinhada, né, com essa visão de futuro, uma escola muito grande em termos de reputação, mas não tão grande em termos de tamanho. E o que tem mudado bastante, o que tem feito diferença nessas escolas, é a proximidade entre a escola de negócios e a escola de engenharia. Então, em Stanford, você tem essa ligação muito forte. No MIT, também não tão forte, né? Mas a parte de, vamos dizer assim, mais hard de ciências do MIT é também muito pesada, né? E ela está a serviço do desenvolvimento de uma série de tecnologias que interessam, né, muito para o governo americano, estão financiadas por ele. Harvard está correndo atrás em termos dessa proximidade, né, com a escola de negócios e com essa visão mais moderna de empreendedorismo, e há um esforço muito grande por criar ambientes onde alunos de engenharia, alunos de administração possam interagir para justamente fomentar o empreendedorismo. Em vista da situação atual, quais são as perspectivas do ensino de engenharia no Brasil e aonde que a tecnologia se introduz nisso? Pois é, eu acho que, assim, falando do modelo tradicional, a gente tem, né, excelentes escolas, talvez o ITA seja o principal né, representante, né, dessa visão, e é considerada por muitos, né, a melhor escola de engenharia do Brasil, mas tem, né, também tantas outras, a Politécnica, a PUC-Rio, etc. Mas essa nova visão ainda está para surgir, né? Essa visão do engenheiro mais empreendedor, de fato, e o engenheiro que tem essa habilidade de, principalmente, trabalhar em equipe, liderar projetos, ela ainda está para surgir, né? E assim como lá fora, né, iniciativas para formar esse novo engenheiro também estão surgindo nos últimos 10 anos, e eu citaria com destaque uma escola de Boston, que é o Olin College, Franklin Olin College of Engineering, que está inovando no método de ensino e que está influenciando outras escolas, assim como as de Stanford, de Harvard, Illinois e tantas escolas bastante tradicionais de engenharia nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o que a gente está vendo de perspectiva e entendeu até como uma oportunidade para o posicionamento do INSPER é de justamente criar uma escola de engenharia com uma visão bastante alinhada, né, com o Olin College. Inclusive, para isso, a gente estabeleceu uma parceria estratégica para conseguir inovar no ensino, inovar no currículo e trazer para o ensino de engenharia duas componentes que são extremamente importantes para você formar um engenheiro empreendedor. Uma delas é o conteúdo de design, para trazer para o engenheiro uma competência de olhar para o mercado, olhar para as pessoas, olhar para o usuário, né, da solução de engenharia que vai ser gerada e entender de fato qual a sua necessidade e trazer para o engenheiro uma competência de formular problemas, que é uma competência que ficou meio perdida no tempo. O engenheiro brasileiro, e não foge muito do tradicional no mundo todo, ele é muito bom para resolver problemas cujos enunciados foram passados para ele, né? Então, ele não sai da escola com essa competência de formular o enunciado, né? Ou seja, dada uma situação, qual que é o problema que eu tenho que resolver? Então, essa competência de design vai trazer essa habilidade, né, para o engenheiro. De criar e resolver problemas, né? Não simplesmente se deparar com um problema e pensar numa solução para... Exato. Não partir de um problema já especificado, né? Formatar, formular esse problema que vai ser resolvido. E a outra ponta uma vez que eu determinei uma solução técnica para aquele problema, como é que eu faço ela chegar de novo nas pessoas, voltar para o mercado, transformar isso numa solução que seja viável,
tecnicamente, mas também financeiramente e economicamente, para ser escalável, né, e de fato gerar uma transformação na sociedade. Então a junção do empreendedorismo e do design junto com o arcabouço, né, de conhecimento da engenharia, de matemática, física e ciência da engenharia, produzir um profissional que consiga fechar esse ciclo, né, sair das pessoas, entender quais são as necessidades, gerar o conceito de uma solução, gerar a solução técnica e fazer essa solução técnica de forma viável e voltar para as pessoas. Participa de todo esse processo, né? Exatamente. Muito interessante. E hoje, como o senhor citou, a gente sabe que o INSPER está entrando com essa nova proposta, visando o empreendedorismo e estimulando o profissional, o estudante a se desenvolver também na prática. Uhum. E me diz uma coisa, qual que seriam os cursos que o INSPER está preparando para ingressar nesse mercado aqui no Brasil? O curso do INSPER, quer dizer, talvez o principal em relação aos cursos que a gente vai oferecer é exatamente o ciclo básico, né? Que, de certa forma, se você olhar todo o currículo numa escola de engenharia tem um ciclo básico, só que no currículo tradicional ele está composto principalmente de matemática e ciências, né? Ou seja, tipicamente o aluno vai ver engenharia a partir do terceiro ano, né? Algumas iniciativas já estão acontecendo em várias escolas de trazer alguma disciplina, alguma experiência de engenharia um pouco mais cedo, mas ainda é bastante incipiente. E como a gente está tendo essa oportunidade única de criar um curso do zero e com recurso suficiente para conseguir inovar, né? Quer dizer, o INSPER ele conseguiu atrair cerca de 95 milhões de reais em doações, né? Que vêm de tantas pessoas físicas, fundações e de empresas do mercado que estão interessadas nesse novo modelo. Então, a partir dessa oportunidade, a gente está criando um curso do zero e o nosso ciclo básico, ele vai justamente formatar a cabeça do engenheiro, né, do INSPER, que é esse engenheiro que tem essa visão empreendedora, tem essa visão no mercado, com design, que vai se desenvolver olhando não só para a perspectiva técnica, mas para uma perspectiva multidisciplinar, olhando, né, a perspectiva econômica, política, social, ambiental, daquilo que ele vai fazer e das soluções que ele vai propor. E esse ciclo básico tem uma outra característica importante, que boa parte do ensino de matemática e de física, ele está contextualizado junto com a engenharia, né? Porque não adianta você dar uma carga muito forte de matemática, né, e física no início, e depois, quando o aluno vai justamente precisar desse conhecimento, ele não lembra, porque ele lembra no momento que ele vai fazer uma prova, como se passar na disciplina. Mas depois de 6 meses, 1 ano, ele já não lembra mais. Então, a gente está montando um currículo onde esse ensino vai acontecer contextualizado junto com as disciplinas, vamos dizer assim, da ciência da engenharia que ele vai utilizar. E nos ciclos específicos, a gente vai oferecer um curso de engenharia de computação, engenharia mecatrônica e também estamos pensando em engenharia mecânica. E a ideia é tentar aproveitar a potencialidade da cidade de São Paulo, com as inúmeras empresas, né, de software que a gente tem aqui, o parque metal mecânico. E uma característica em especial é que a gente tem um parque médico, né, muito forte aqui em São Paulo. Se a gente olhar para o Einstein, por exemplo, que é o hospital com quem o INSPER já tem uma parceria para oferecer um MBA executivo, né, em gestão de instituições de saúde, ele é o melhor hospital, né, do Brasil. Referência, né? Referência, está planejando e deve iniciar também uma escola de medicina, né, uma faculdade de medicina, e talvez o melhor hospital da América Latina. E a gente não tem em São Paulo uma indústria bem desenvolvida de medical devices, né? Então a gente quer fazer uma aliança também forte entre, né, os cursos de engenharia, o INSPER e o Einstein, né, para que a gente possa aplicar a engenharia a serviço também da medicina, para gerar, né, soluções que possam também ajudar a inovar nesse setor. Então essa relação com a medicina, e aí muito mais forte a relação com os cursos atuais, né, de administração e economia do INSPER,
que é, essa sim, uma tendência que a gente está vendo internacionalmente, né? Quer dizer, algumas escolas estão se destacando, elas estão ou fazendo ligações com outras escolas. O caso do Holy College que eu comentei, ele foi criado também do zero em 2002, vizinho do Babson College, que é talvez a escola de negócios mais famosa na área de empreendedorismo, para garantir essa interação entre alunos de administração e alunos de engenharia. Tem um outro exemplo bastante interessante na Finlândia, que é a Aalto University, que foi criada a partir de 3 escolas que haviam, uma escola de engenharia, uma escola de business e uma escola de design. E eles estão fazendo um trabalho fantástico em termos de inovação. Você deve conhecer, o público do blog conhece com certeza aquele jogo Angry Birds, né? Saiu dessa, foi um sucesso, né? Saiu dessa universidade, de alunos dessa universidade que tiveram a ideia, assim como N outras empresas que saíram de lá. E aqui a gente está justamente fazendo isso, quer dizer, colocando o curso de engenharia dentro de uma escola de administração e economia, incrustado. Aqui no INSPER a gente não tem departamentos, então o corpo docente é todo integrado, os alunos vão ter uma integração muito forte, e a gente quer com isso fomentar muito, né, o empreendedorismo, a inovação, e fazer sair daqui eventualmente novos negócios que podem mudar a vida das pessoas. Isso eu acho muito importante, a conexão da administração com a engenharia, para formar um profissional voltado para o mercado, sendo um empreendedor, né? Isso é muito importante nos dias de hoje. E a gente já sentia essa dificuldade, porque o INSPER procura fomentar, né, bastante o empreendedorismo nos seus cursos de administração e economia, mas faltava um pouco de tecnologia justamente para dar um novo salto em termos de inovação, né? Nossos alunos procuram inovar em termos de modelo de negócio, atender novos mercados que não estão atendidos, mas não tem a parte de tecnologia para inovar, e é isso que a gente está trazendo. Inclusive, um elemento extremamente importante, né, do curso e da infraestrutura é o laboratório de fabricação, né, o Fab Lab que nós criamos aqui no INSPER, que é um conceito bastante interessante, que foi criado no MIT, e que se espalhou em alguns lugares no mundo, né? Aqui no Brasil está chegando agora, e o nosso Fab Lab, esse laboratório de fabricação, faz parte, né, da rede do MIT, que tem um conceito de trazer a fabricação digital, né, que permite você fazer coisas que antes não se sonhava, né, com fresadoras, com impressoras 3D, com máquinas de corte a laser, onde fica muito fácil, até para o cidadão comum, a partir de um projeto, né, que ele pegue, eventualmente, de uma fonte aberta na internet, colocar isso para uma máquina e a máquina conseguir produzir componentes que se montam e ele consegue gerar um produto muito facilmente. Então, isso potencializa a capacidade de inovação das pessoas. E isso a gente trouxe para a escola, e os cursos de engenharia vão começar, e os alunos de administração e economia já vão começar a utilizar esse laboratório de fabricação, começando a saber facilmente operar as máquinas, para que eles possam gerar protótipos, né, dos seus produtos, das suas ideias, para levar para um outro patamar, né, esse fomento ao empreendedorismo dentro dos nossos alunos. Com contato já direto na prática desde o início da graduação, né? Isso é exatamente muito bacana. Na sua visão, como que o senhor vê o mercado de trabalho para os próximos anos para o engenheiro? Olha, na minha opinião, embora dependendo da fonte que você olha, isso pode ser um pouco controverso, né? Tem gente que diz que há uma carência muito grande de engenheiros no Brasil. Outras pessoas dizem que não, que a carência não é tão grande em termos quantitativos, mas eu acredito que há uma carência sim, pelo menos em termos qualitativos, né, do tipo de engenheiro. Porque se você olhar simplesmente a quantidade de engenheiros que a gente está formando, houve um aumento muito grande de fornecimento, de oferta de cursos, né, novas escolas, etc. Mas ainda a quantidade de engenheiros que se formam e de fato vão trabalhar com engenharia ainda é muito pequena, né? Isso tem variado aí em torno de 30% a 40% apenas, né? Então é um grande investimento da sociedade para formar engenheiros que depois não trabalham com engenharia.
Ok, é uma mão de obra qualificada que vai trabalhar em outros setores, né? Muita gente vai para o mercado financeiro, mas existe uma carência muito forte de inovação. Então é preciso formar um engenheiro que vá ficar na engenharia. E a gente acredita que, em função dessa carência, o mercado de trabalho para esse engenheiro inovador, ele já é bastante grande, as empresas estão demandando, né? A Confederação Nacional da Indústria está aí, né, indo para a mídia para tentar lançar um movimento de reforma nos currículos de engenharia. A gente se baseou também bastante no estudo que a CNI fez em 2006, mostrando justamente, né, que no aspecto técnico, né, a engenharia nacional estava bem, mas nesse aspecto mais de capacidade gerencial, de trabalho em equipe e de visão empreendedora, né, a gente estava muito mal. E esse engenheiro novo, ele vai ter um grande mercado de trabalho, né, um grande mercado de trabalho. Seja em termos de ocupar postos em empresas, né, existentes, como há um potencial enorme para ele empreender, né, criar o seu próprio negócio, logo que sai da faculdade ou algum tempo depois. O Brasil está muito carente disso, né? Quer dizer, o aumento de produtividade que os economistas falam que é necessário passa também pela capacidade de inovação, né, de produtos e processos, etc. Então há uma carência muito grande e se o profissional tiver a formação correta, ele vai ter emprego certo no mercado, isso não tem dúvida. Bom, e para a gente encerrar, como que o senhor acha que deve ser o perfil do engenheiro do século XXI? Olha, eu acho que a gente está num momento do mundo onde a gente está precisando de transformações, né, na sociedade que aumentem o bem-estar das pessoas, né? Que consigam, a gente precisa trazer inovação para criar novas soluções, né, para problemas que estão aí, a complexidade, né, do ambiente, da própria tecnologia faz com que os problemas fiquem cada vez mais cabeludos, né? Então a gente precisa de engenheiro que saiba inovar, que saiba amarrar as pontas de diferentes áreas de especialização, né? A tecnologia, a ciência está cada vez mais complexa, é impossível você conhecer de tudo. Então, fazer a ponte, liderar equipes, né? Esse é um perfil muito importante, né? Claro que sempre vai ter lugar para o engenheiro, né, especialista, que, como eu exemplifiquei há pouco, né, formado pelo MIT e por muitas escolas no Brasil, mas esse engenheiro que vai liderar projetos, né, multidisciplinares, que vai já sair da escola rodando no sentido de ter competências que o engenheiro eventualmente vai aprender depois de vários anos trabalhando, né, na prática. E é necessário desenvolver essa competência. Hoje muitos engenheiros saem da escola sem saber exatamente o que eles são capazes de fazer, né? O que é um absurdo. Sai com muita teoria e pouca prática. Exatamente, né? Eu já escutei, né, depoimentos de vários engenheiros dizendo que quando saíram da faculdade não sabiam exatamente por que uma empresa pagaria o seu salário. E no fundo o que a gente quer é um engenheiro que logo no primeiro ano de faculdade ele tem essa noção de que ele consegue fazer e ele consegue transformar. E ele utilize, né, esse potencial para justamente ganhar conhecimento ao longo do curso e já sair produzindo e já sair gerando transformação. Essas competências que a gente chama de não cognitivas, né, de trabalho em equipe, de comunicação, são fundamentais, mas fechar esse ciclo do empreendedorismo eu acho que também é uma competência muito forte e que a maioria das escolas no mundo está procurando fazer né, fechar essa lacuna, justamente com essa aproximação com as escolas de administração das universidades. E que aqui no Brasil é muito incipiente, né? Quer dizer, a gente tem muitas escolas de engenharia dentro de universidade e você não vê praticamente nenhuma proximidade com a escola de administração. E, de certa forma, muitas delas até competem, porque ambas Sim. estão aí no mercado oferecendo, né, programas de MBA, né, de pós-graduação, etc. E, na verdade, a gente precisa trazer esse pessoal para trabalhar junto. Então, eu acho que essa é a grande tendência para o século XXI.
trazer essa competência de formular os problemas, né? E aí o design atende a essa necessidade, mas acho que o design não é a tendência, né? A tendência é você desenvolver no engenheiro essa competência. E a capacidade de fechar o ciclo, de fazer com que uma solução técnica não fique na gaveta, não fique em cima da mesa. Hoje a gente não fala mais da prancheta, mas não fique, né, no computador. E de fato vá para o mercado, né? E uma competência importante é que para você levar uma solução para o mercado, o engenheiro ou qualquer profissional, ele não vai ter todos os recursos necessários, né? E aí é que vem essa competência empreendedora de você conseguir fazer alguma coisa independente dos recursos que você tem na mão, né? Que é a definição de empreendedorismo que a gente tem, né, na engenharia do INSPER, que é transformar um sonho em realidade independente dos recursos que você tem na mão. Então você tem que ir atrás, entender o que é que os diferentes stakeholders ou atores, né, do mercado podem oferecer, né, para esse empreendimento, e o que é que você precisa oferecer para eles possam vir para a mesa, entrar no jogo e juntar esforços para que essa transformação e essa realidade chegue no mercado. Foi um prazer e assim, para todo o público do seu blog, que eu sei que é enorme, é um pessoal super interessado em engenharia e nesse tipo de formação. Eu acho que nas próximas décadas aí, eu espero que o INSPER, além de formar engenheiros, consiga influenciar outras escolas e ajudar mesmo outras escolas. A gente vai estar aqui para compartilhar as nossas experiências e tentar fomentar um pouco dessa transformação em toda a Academia Brasileira de Engenharia, para que a gente possa, né, no futuro, ter um Brasil melhor, mais produtivo, mais inovador, para atender os anseios aí das novas gerações. Com certeza, até porque todos os profissionais vão trabalhar juntos no mercado, né? No mesmo mercado. Exatamente. É isso aí, pessoal. Acompanhe as novidades do blog da engenharia e mais novidades sobre o INSPER acompanhando o nosso blog.